Senhor, nós queremos a Tua ajuda nesta manhã para poder conhecer mais de Ti, mais da Tua palavra, mais da Tua maneira de agir. Ó Deus, nós temos exemplos positivos e negativos na Tua palavra, e os negativos também nos ajudam, porque são situações que nós também podemos cometer, Senhor. E nós pedimos que, ó Deus, à medida que nós olhamos a vida de Uzias, à medida que nós olhamos a situação que ele passou, a forma como ele caiu, que nós também possamos, ó Deus, saber como aplicar isso na nossa vida, na nossa geração, na situação de hoje. Ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor está esperando uma igreja que vai superar esses ciclos repetitivos e vai caminhar para a Tua volta, Senhor. E é isso que nós queremos, que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos proteja, ó Deus, para que nós possamos corresponder às Tuas expectativas, Senhor, e agradar o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos vendo a história de Uzias em 2 Crônicas 26. Semana passada a gente já viu o problema principal, a causa, porque ele comete um grande erro, e já lemos o texto, né, mostrando que o erro dele foi entrar no templo como se ele fosse um sacerdote. Mas antes, né, na semana passada, antes de falar sobre esse erro em si, nós vimos que a própria palavra tem situações que a gente precisa descobrir, tem situações que você vai estudar, mas por que aconteceu isso? Você vai comparar com outras passagens paralelas para descobrir a causa, mas aqui está explícita, né? Então, 2 Crônicas 26, versículo 16: havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, ou elevou-se o seu coração, até se corromper, e foi infiel ao Senhor seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, a gente fez um outro diagrama antes, mostrando uma coisa mais coletiva, né? Que é como Deus agiu no tempo de Uzias. Eles estavam numa posição de fraqueza, derrota. Deus foi ajudando, eles tiveram sucesso, alcançaram poder, alcançaram fama e tiveram vitória sobre inimigos, etc. Só que por causa do que nós estamos vendo agora, ao invés de dar sequência no plano de Deus e estabelecer realmente o seu reino e continuar vivendo o propósito de Deus para seu povo, eles foram caindo, esse ciclo que vai se repetindo na vida coletiva da igreja. A gente pode até pensar em gerações, né, assim, coisas que acontecem não só numa igreja em particular, mas uma coisa que acontece na geração. Existem tendências, existem coisas que a gente pode... É difícil às vezes ver isso na nossa, assim, contemporâneo, mas com o passar do tempo você começa a ver tendências que marcam uma década, tendências que marcam a trajetória da igreja como um todo. E existem essas coisas numa igreja, numa congregação. Uma igreja tem uma trajetória de subida, de crescimento, de muita coisa boa acontecendo, e depois começa a cair. Isso você pode ver em avivamentos, e você pode ver isso também na sua vida particular, numa vida individual. Isso também é um padrão que acontece na vida individual. Então, o que Deus quer é que a gente caminhe para um objetivo que Ele tem para nós. E nós ficamos nesses ciclos repetitivos, né? A gente sobe, fica quase pronto para decolar, e aí desce de novo, e aí demora bastante para voltar a ter condições de ir de novo. Então aqui eu estou colocando mais ou menos como está
Então aqui é a trajetória de Uzias, conforme está no versículo 16. Havendo-se fortalecido, então ele se tornou forte. Até aí tudo bem. Deus não tem um propósito, como a gente tem falado, de deixar a gente sempre fraquinho, derrotado, né? Deus quer que a gente se torne forte, forte nele, mas Ele quer nos fortalecer, Ele quer sucesso, Ele quer prosperidade, nesse sentido, prosperidade ou sucesso ou fama dentro dos propósitos de Deus, ok? Isso pode envolver um bem-estar, uma prosperidade financeira, sim, mas lógico que o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus fez na vida de muitas pessoas, não visava isso em primeiro lugar, mas existe uma força, um sucesso, uma posição de vitória que Deus está interessado em nos dar. Só que aí siga o versículo 16 certinho, que você vai ver essa sequência aqui. Havendo-se fortificado, o que aconteceu? Exaltou-se o seu coração. Então esse é o problema, né? A gente está lá embaixo, na derrota, a gente pede, Deus, socorro, por favor, me ajude. E é interessante porque Deus, Ele está vendo que a gente não está preparado para o sucesso, mas quando a gente está humilde, quando a gente busca, quando a gente clama a Deus, Ele responde, mesmo a gente não estando preparado. Agora, claro que Ele quer que a gente se prepare, por isso que tem tanta instrução, tantos exemplos na Bíblia, para que a gente entenda, sim, como Moisés fez, antes do povo entrar na terra prometida, antes deles experimentarem o sucesso, Moisés avisou antes, muito cuidado, quando vocês entrarem, quando vocês tiverem sucesso, quando as coisas forem bem com vocês, tomem muito cuidado para não acontecer esse processo de corrupção, esse processo de declínio. Então, mas isso é uma coisa natural, que a gente tem que vigiar o tempo inteiro. E não é sabendo disso que não vai acontecer. Quando Deus abençoar, você está precisando de ajuda, você está sem emprego, as coisas não andam na sua vida, as coisas estão todas fechadas. Aí você assim, Deus, eu estou esperando o Senhor vai abrir as portas para mim. Agora lembre, quando Deus abrir as portas, você vai enfrentar uma tentação, isso é natural. Ou quando você está buscando avivamento, quando você está buscando que Deus abençoe a sua vida espiritual. O que Deus mais quer? Abençoar a nossa vida espiritual, nos usar em algum ministério, alguma função, algum dom. Deus quer muito isso. Mas quando isso acontece, qual vai ser a reação sua? Minha? Exaltar o coração. Então, é o coração exaltado que gera as outras coisas. Porque olha aqui que ele fala. Exaltou-se o seu coração até se corromper. Então, ele se tornou forte, depois é o coração exaltado, e o coração exaltado produz o que tem traduções que falam destruição, porque é a mesma palavra, mas aqui no contexto eu acho que a palavra corrupção é mais correta. A corrupção vai trazer destruição, mas essa palavra é corrupção mesmo, é corromper o seu caminho, é um caminho fora dos caminhos de Deus, é um caminho torto, é um caminho, essa mesma palavra que a gente viu em Gênesis 6, né, quando toda a humanidade estava se corrompendo diante de Deus, e isso traz desgosto ao coração de Deus. Eu sempre paro naquele texto de Gênesis 6 e penso no coração de Deus, porque Deus tinha e tem, né, um plano tão maravilhoso para a humanidade, para Deus sentir tanto desgosto que até passou pelo coração dele, pela mente dele, um desejo de acabar com a humanidade, de não ter feito o homem, a coisa tem que ser muito severa, né? E nós sabemos pela Bíblia que essa mesma situação, se não está acontecendo já nos nossos dias, está muito próximo, porque a corrupção, em geral, dentro da igreja e fora da igreja, está muito grande,
e com certeza Deus está sentindo uma grande dor, porque o plano, as coisas que Deus faz, que a Bíblia fala em Gênesis 1, que tudo que Deus fazia Ele olhava e era bom, Ele olhou para nós, Ele olhou para o homem. Ele olhou para o homem feito à sua imagem, Ele também achou bom. Ele não achou que Ele tinha feito uma coisa ruim. Ele fez o homem à sua imagem, mas para que ele sentisse o desgosto de pensar: por que eu fiz isso? Assim, o projeto dele deu errado. Deus nunca vai ser frustrado, Deus vai chegar onde Ele quer, Deus é soberano, a gente sabe dessas coisas, mas isso não tira a verdade de que quando Deus olha para a situação, quando Deus olha para nós, quando Deus olha para a sociedade, quando Deus olha para a situação, Ele sente grande desgosto. Então isso a gente precisa entender. Então a corrupção é resultado de um coração elevado. Como eu tenho falado, acho que eu devo ter falado semana passada, é impossível eu e você não sentir o coração elevado. Qualquer coisa boa que Deus faz para nós, qualquer sucesso, qualquer passo positivo, qualquer resultado positivo, a gente vai sentir orgulho. Isso faz parte da natureza humana. É impossível você não sentir isso. O que nós precisamos fazer é usar um antídoto. O que nós precisamos fazer é continuamente falar assim: Pai, perdoa essa sensação que eu tenho de que eu sou bom, porque eu consegui, porque tá dando certo comigo e os outros não têm o mesmo sucesso, então eles devem estar fazendo tudo errado, eu sou melhor. Todos esses pensamentos, esses sentimentos que passam por nosso coração, eles têm que ser continuamente levados à presença de Deus, continuamente levados à cruz. É a única coisa que a gente pode fazer. Você não precisa esperar que depois de um longo período, né? Porque algumas pessoas passam por períodos longos de deserto, de sofrimento, de dificuldade. Então, não é possível que depois de todo esse tempo eu vou sentir orgulho de novo. Vai. Sinto muito, mas vai. Né? Você pode passar quanto tempo for, o único livramento que nós vamos ter disso é quando Jesus voltar e realmente completar essa transformação total da nossa vida. Antes disso, nós sempre vamos ter esse sentimento. Por isso que nós temos que estar preparados. Nós temos que tem várias salvaguardas. Nós precisamos conhecer o arrependimento, a ajuda de irmãos. Tem irmãos, né, que às vezes não é muito agradável, né? E principalmente pessoas da família, né? As pessoas da família são as pessoas que mais veem os nossos erros, às vezes até veem quando não tem, né? Mas, né, as pessoas da família mais veem os nossos erros e vão apontar sem dó e sem misericórdia. Mas nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós vamos ver isso nessa história aqui. Então nós precisamos de pessoas para nos confrontar. Precisamos da ajuda da família, do corpo de Cristo. Nós precisamos de pessoas que possam dizer: você está indo no caminho errado. Tem muitas pessoas, às vezes a família não faz essa função. Tem membros de família ou membros de uma comissão, de um ministério, isso acontece, a gente vê isso acontecendo no mundo, sei lá, o diretor da empresa, ou um político, alguém que está numa posição de destaque. Às vezes as pessoas que estão próximas não alertam. Ao contrário, tem muitas pessoas que nos ajudam da maneira errada. Puxa, mas você é demais, você sempre faz o que é certo, você é um sucesso, esse tipo de coisa não ajuda. Isso não ajuda. Dentro da igreja, as pessoas que são usadas por Deus, às vezes são muito envaidecidas por causa das pessoas em volta que, ao invés de dar glória para Deus, eu não acho errado a pessoa reconhecer que foi algo de Deus. Às vezes nós precisamos de um encorajamento, então tem que achar o equilíbrio certo. A família também precisa encorajar,
não é, né, a função da família não é só apontar erros, ok? Nós precisamos do encorajamento, nós precisamos de pessoas do nosso lado que vão dizer, você está no caminho certo, você fez o certo, mas nos ajudar a não entrar nessa tentação de orgulho. Então, o coração elevado produziu corrupção e produziu o que é chamado de infidelidade. Eu não sei se todas as traduções falam, mas exaltou-se o coração até se corromper. Eu sei que algumas traduções usam a palavra destruição, mas é corrupção mesmo. E ele foi infiel ao Senhor. Então aqui, eu já falei, acho que na semana passada também, mas eu vou repetir. Essa palavra infidelidade é a palavra que a gente conhece muito no contexto da pessoa que abandona Deus. Infidelidade, todo mundo sabe, infidelidade numa relação conjugal é traição, é não manter sua aliança, é amar uma outra pessoa. Então, para Deus também, é deixar Deus, abandonar Deus, ou né, como muitas pessoas às vezes fazem, não abandonam Deus, mas querem colocar junto com Deus, né, com o homem que não abandona a esposa, mas continua mantendo um outro relacionamento paralelo. Então você não abandona o primeiro relacionamento, mas você quer dividir. Deus não divide o coração. A devoção, a adoração a Deus é exclusiva, é única, não cabe outra no meio. Então a gente conhece bastante a infidelidade nesse sentido, da pessoa ser infiel e não servir mais a Deus. Mas foi isso que Uzias fez. É isso que chama atenção nessa história, porque ele foi infiel ao Senhor seu Deus e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas será que foi para outro Deus? Não, foi para Deus. Nós vamos ler outros casos. Tem um caso do neto de Uzias, né, que chama Acaz. Ele vai trazer outro altar, ele vai misturar o culto, sim, ele vai substituir o culto a Deus com outras coisas e vai colocar até dentro do templo de Deus. Então isso foi uma coisa terrível. Uzias, ele fez algo que Deus tratou severamente. Mas Uzias não estava abandonando a Deus, por isso que o exemplo dele chama mais ainda a nossa atenção. E eu li na semana passada como Deus falou que Moisés foi infiel, quando ele não representou Deus corretamente naquela ocasião lá, que Deus falou para falar com a rocha e para sair água, e Moisés foi lá e deu uma bronca na congregação, falou bravo com eles e bateu na rocha. Então ele foi infiel, porque ele não representou a Deus corretamente. Se você for pensar nisso, a igreja está sendo muito infiel, porque as pessoas olham para nós, as pessoas olham para a igreja e não veem realmente como Deus é. Os assuntos que estão muito atuais hoje, né, por exemplo, com a questão da homossexualidade, nós estamos representando Deus. Na maioria dos casos, as pessoas falam assim, não, a gente tem que mostrar que Deus abomina. Sim, Deus abomina a perversão, Deus abomina coisas que são contrárias à sua lei, mas nesse afã de querer mostrar que Deus não gosta, e é a grande bandeira nos Estados Unidos, no Brasil, em muitos lugares onde os evangélicos têm uma certa força política, a grande bandeira é que os evangélicos são contra os homossexuais. E nós fazemos isso de uma maneira errada. Isso é algo que todos nós precisamos pensar bem, porque Moisés foi lá e tirou a água da rocha, como Deus mandou, mas ele fez da maneira errada. E Deus falou que ele foi infiel porque ele fez da maneira errada. Então, é muita tensão que nós precisamos entender. Existem os extremos, existem os opostos errados, e nós precisamos entender como Deus realmente quer ser representado. Uzias não foi que ele representou Deus, ele desobedeceu uma ordem clara.
Então, como que nós podemos ser infiéis? Nós podemos ser infiéis abandonando a Deus, não amando a Deus. No fim das contas, o que está acontecendo com Uzias? Ele tem um problema de idolatria, só que as pessoas, né, nem aqui foi chamado de idolatria. Quem que é o ídolo de Uzias? É Baal, é Moloque, Quem que é o ídolo de Uzias? Ele mesmo. Então, a Bíblia fala que ele foi maravilhosamente ajudado. Deus fez algo fantástico. Isso significa que Uzias nunca chegaria a esse lugar de força sozinho. Era impossível. Deus o ajudou maravilhosamente. Não só ajudou, mas ajudou maravilhosamente. Sabe, o próprio nome, olha como eram coisas proféticas. O nome Uzias significa Deus é minha força. Ele tem dois nomes que são usados para ele. No livro de Reis, segundo Reis, ele é chamado de Azarias. E aqui em Crônicas ele é chamado de Uzias. Podem ser variantes do mesmo nome, os significados são muito semelhantes. Agora talvez eu esteja misturando, mas um deles significa Deus é minha força. Acho que é Uzias. E Azarias significa Deus me ajudou. Que é a mesma coisa, Deus é minha força, Deus me ajudou. Então, era o nome dele. O nome dele era, eu não fiz sozinho, foi Deus que me ajudou. Então, e realmente Deus ajudou, ele alcançou grande sucesso, ele teve muito êxito em várias áreas que ele se dedicou, mas o coração dele se exaltou até se corromper. Nós precisamos realmente buscar a ajuda de Deus. Como eu falei, todos nós temos pensamentos, sentimentos de orgulho todos os dias da nossa vida. Quando você sente que está mais humilde, você está tendo orgulho da sua humildade, né? Então, assim, é um negócio que não tem escapatória. É difícil a gente, né? Assim, às vezes até quando a gente está lá embaixo, a gente olha para, nossa, quanta gente metida, quanta gente arrogante. Eu não, eu sou humilde, né? Então, eu estou me orgulhando da minha humildade, né? Então, é um negócio muito traiçoeiro. Porém, ele fala assim, que o coração se exaltou até se corromper. Então, nós podemos olhar todos os dias da nossa vida como você... não pode ser uma coisa simplesmente rotineira, mas é uma coisa tão contínua, como todos os dias a gente deveria lembrar: muito obrigado, Senhor, por ter perdoado os meus pecados, muito obrigado, Senhor, por tua graça. Essas coisas que a gente precisa lembrar todos os dias, essa é uma. Senhor, perdoa-me hoje também por meus pensamentos de orgulho, por meus pensamentos de independência, por meus pensamentos de autossuficiência. Isso é uma coisa que tem que ser combatido diariamente. Então, o coração sentir orgulho, isso vai acontecer todos os dias da nossa vida. Porém, é possível você abaixar a guarda, você deixar a coisa correr e o coração se exaltar até se corromper, porque é um outro estágio. Então você tem o coração exaltado, todos nós, né? Quando você olha para alguém e acha, mas puxa, que sujeito mais orgulhoso, ele está achando que né? Tem umas afirmações, eu nem vou citar nomes, que os assuntos são muito, muito polêmicos, muito quentes na nossa situação política, mas tem pessoas diariamente, se você for acompanhar a política em qualquer país, né? Nos Estados Unidos, né, continuamente tem sentimentos individuais, que você fala assim, é aquela pessoa, e tem sentimentos coletivos. Você sente, existe um pensamento, tudo bem que alguém lá, tem pessoas lá que não compartilham, mas existe um sentimento num país que aparece, você sente aquele espírito de orgulho. Nós somos os mais poderosos, né? Então, já que, né, é mais fácil ver os erros dos outros, né? Por que o Trump, que é um cara absurdo, assim, eu acho que
é uma unanimidade. Aqui no Brasil é difícil achar uma unanimidade sobre os sentimentos, mas eu acho que assim, pelo menos eu ainda não achei uma pessoa à minha volta, pode ser que tenha que estar ficando quietinho, não sei, mas eu não achei ainda uma pessoa perto de mim que defendesse o Trump. Então, né, a gente fala assim, olha que coisa absurda que um homem que pensa o que ele pensa, que fala o que ele fala, está chegando ao ponto que ele está. Mas aí você pensa, mas por que ele está chegando nesse ponto? Por que tem... Eu pensava, não, é impossível ele ser escolhido pelo partido. Ele não vai chegar lá. Chegou lá. Aí depois eu pensei, não, mas é impossível ele chegar a ser eleito. Não aconteceu ainda, mas as pesquisas já mostram que é possível. É possível. Então, aí você chega numa outra conclusão. Por que é possível? Porque o que ele está falando expressa um sentimento que é compartilhado por pelo menos uma boa parcela da população. E o que é o pensamento dele? Contra imigrantes e tal. Mas o que é o lema dele, né? Se alguém está acompanhando, né? Nós vamos fazer os Estados Unidos, a América, grande outra vez. O que é isso? O que é isso? E isso é um sentimento nacional. Entende? Então, isso é muito perigoso. Então, isso existe em igrejas, isso existe em sociedades, isso existe em cidades. Você chega numa cidade, todo mundo... Existem... Isso talvez em maior ou menor grau, mas tem cidades que você sente que se você não é de lá, você não é. Você não está no nível certo. Então, gente, esses sentimentos corrompem o coração. Eu queria que a gente precisa olhar para isso, não como quem, assim, eu continuo pensando, que coisa absurda. Mas o sentimento que está nessas pessoas, nesses exemplos que eu estou dando, esse sentimento é muito fácil conquistar o nosso coração. Então, é corrupção, e isso gera infidelidade, que com esse sentimento, com esse pensamento, nós nos tornamos infiéis ao Senhor. Ok? Vamos ler um pouco mais adiante, vamos ler a história para vocês verem. A gente colocou aqui ainda a sequência disso. Em qualquer momento existe uma linha que você passa que começa a ficar difícil de voltar. Mas em qualquer momento aqui pode haver arrependimento. Então, isso que a gente precisa realmente buscar de Deus. A Bíblia, eu sempre uso esse exemplo, que é um exemplo muito forte na Bíblia, de um homem que não se arrependeu completamente, ele não terminou bem. Mas Acabe, a gente estudou há pouco tempo, Acabe, ele recebeu uma repreensão muito dura do profeta Elias, sobre aquele incidente de Nabote. Ele recebeu uma sentença de juízo muito sério da parte de Deus. E ele se humilhou, não o quanto precisava, mas ele se humilhou, e só aquele tanto que ele se humilhou já trouxe resultado. Deus até falou assim, então já não vou trazer esse juízo no tempo dele, vai ser só depois. Deus adiou o juízo por causa de um arrependimento parcial na vida de Acabe. Então isso mostra que esse declínio, essa queda, ela pode ser interrompida, né? Então, veja, nós vamos seguir essa história, eu vou mostrar aqui um ponto onde poderia ter mudado. Olha só, é um pouco difícil você falar assim, o que teria acontecido se... Né? É uma coisa difícil de responder essa pergunta, mas eu vou mostrar aqui que teria chance de ser um pouquinho diferente. Então vamos lá, versículo 17. Então aconteceu tudo isso, Uzias ficou forte, coração exaltado, né? Corrupção e infidelidade, ok? O que essa infidelidade produziu? O que era a expressão da sua infidelidade? Na verdade, o coração dele se corrompeu e ele praticou. A infidelidade é uma ação. Então, o que ele praticou? Ele entrou no templo de Deus,
num lugar proibido, um lugar que ele não poderia ter entrado, ele não tinha direito de entrar lá, e ele foi oferecer, ele foi pegar o incensário. E a gente, aqui que tem uma área que a gente não pode, eu não sei o que Uzias teria feito, porque ele foi impedido por Deus. Mas é só lembrar, novamente, daquelas 3 áreas do tabernáculo ou do templo. O átrio exterior, que eles podiam entrar, né? O rei, qualquer pessoa poderia entrar no átrio exterior para oferecer o sacrifício. Não era ele que oferecia, mas ele podia entrar no átrio exterior. Agora, a partir dali, só o sacerdote. Então, entrar dentro do templo, dentro do tabernáculo, no primeiro recinto, que era o lugar santo, qualquer sacerdote, nem os levitas entravam. Só quando era tabernáculo, eles que desmanchavam o tabernáculo e tal. Mas mesmo para os levitas carregarem as coisas sagradas, os sacerdotes cobriam as coisas sagradas e depois os levitas carregavam. Então tinha todo um protocolo sobre isso também. Então qualquer sacerdote poderia entrar no lugar santo. Agora, no lugar santo, que tinha a mesa dos pães, tinha o candelabro e tinha o altar de incenso, o altar de incenso era para fazer uma coisa importante. O que era? O altar de incenso era para pegar, tinha brasas, né? Não era como o altar de holocausto, o altar de incenso não tinha animais, mas o altar de incenso tinha incenso. E o incenso, né, eles tinham um altar, mas depois eles tinham um incensário, né, que eles colocavam algumas brasas e colocavam o incenso em cima das brasas. E o que eles faziam com isso? Eles não. Era uma pessoa só, que era o sumo sacerdote. Ele entrava no lugar mais sagrado, que era o Santo dos Santos. O incenso era para levar lá, porque era lá que Deus aparecia, era para lá que o incenso subia a Deus. Se Uzias ia entrar no Santíssimo Lugar, eu não sei, porque não fala. Mas se ele estava pegando o incensário é para isso. Então, é bem sério, né? Então, o que aconteceu? Né? Ele foi para queimar incenso no altar de incenso. Versículo 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes. Acho que nem cabiam 80 sacerdotes. Se vocês já viram, bom, no tabernáculo não cabia, o templo tinha dimensões maiores. Mas se você já viu as réplicas, assim, os modelos, né, não era um lugar grande. A casa de Deus no Antigo Testamento não era para o povo, era para Deus, né, mas ele habitava no meio do povo. Mas ele com 80 homens, eles foram atrás de Uzias. Homens corajosos. Por que você acha que ele fala homens corajosos? Porque o rei é o rei. E não fazia muito tempo, tem outros exemplos, né? Mas não fazia tanto tempo assim, que é o avô de Uzias. O avô de Uzias matou Zacarias, filho de Joiada, o sacerdote. Então e por que o avô dele matou o sacerdote? Justamente porque o sacerdote confrontou o rei e falou assim: você está fazendo uma coisa errada. E era muito mais claramente errada, porque envolvia idolatria. Mas Uzias estava fazendo uma coisa errada. Então, Azarias não foi sozinho, ele foi com 80 homens corajosos, todos eles corajosos para enfrentar o rei. Versículo 18: resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois foste infiel. Ó, a palavra infiel outra vez. Pois foste infiel, nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Então,
Essa é a minha conclusão. Nesse ponto, aparentemente, se Uzias tivesse ouvido, se ele tivesse, nesse momento, ele fez um ato de infidelidade, ele está nesse ponto, ele não caiu lá embaixo ainda. Opa, aqui vai cair. É o efeito, né? Então ele não caiu embaixo ainda, ele ainda está num ponto que tem retorno. Porque depois que ele chega nesse último ponto de lepra, aparentemente não tem retorno, a gente não sabe, a Bíblia não fala se ele ficou arrependido, como é que foi, mas ele ficou leproso até a morte dele. Não sabemos quantos anos também. Ele reinou 52 anos, só que a última parte do reinado dele, ele nem estava reinando, era o filho dele que estava sendo o regente. Mas aqui, nesse momento de infidelidade, ele ainda tinha chance. Por quê? Por que eu concluo isso? Olha só. Eles chegaram para ele e falaram corretamente: Uzias, você é o rei, você tem um mandato de Deus, você é descendente de Davi, você foi ungido rei, você tem muito poder, muita autoridade, você é o governante do povo de Deus, mas você não tem direito de entrar aqui como sacerdote. Isso não é sua função. Sai do santuário. Quem tinha autoridade nesse lugar onde Uzias estava? O sacerdote. Ele tinha autoridade. Ele tinha sido ungido por Deus para estar naquele lugar. Nesse momento, o sacerdote Azarias tinha autoridade sobre o rei. Em outros momentos, em outros contextos, Uzias tinha autoridade de rei. Mas nesse momento não. E tanto é que Azarias está falando duro com ele. Você está fora da sua função, fora do seu chamamento, da unção, daquilo que Deus te deu para fazer. Você precisa sair. Sai. As pessoas, olha como o poder corrompe. Uzias não consegue ouvir uma palavra assim mais. Ele não consegue ouvir conselho. Ele não consegue ouvir uma palavra contrária. E o que acontece? Versículo 19. Então, Uzias, que tinha um incensário na mão para queimar incenso, se indignou. Ele teve uma reação muito forte. Então, aqui é indignação. Aí você pode colocar assim, ele rejeitou conselho, ele ficou, teve uma reação de ira. Isso é um grande sintoma, e isso nós todos podemos usar isso às vezes em coisas pequenas, porque isso aqui já foi uma coisa muito grande. Mas você pode medir a condição do seu coração diante de Deus e saber se seu coração chegou ao ponto de se corromper, medindo como você reage quando uma pessoa te corrige. Aí você pode dizer, não, mas não é toda crítica que eu preciso aceitar. É verdade, não é toda crítica que é correta. Mas mesmo assim, mesmo que seja, porque pense, Uzias, como eu expliquei, Uzias ele tinha autoridade como rei, mas ele não tinha autoridade como sacerdote. Então ele estava agindo numa área, numa esfera que não era dele. Mas ao mesmo tempo, ele não conseguia enxergar que ele não era a última palavra, e isso é terrível. Por isso, meus irmãos, eu particularmente, eu não creio que Deus coloque ninguém, nem na nova aliança. Depois a gente precisa comparar, porque é uma pergunta que vai surgir, acho que já surgiu talvez na sua mente agora, sim, mas espera aí, Uzias não podia oferecer incenso, mas hoje nós podemos.
Hoje todos nós somos sacerdotes, sim ou não? Nós todos somos sacerdotes. Nós podemos entrar não só no santo lugar, aonde a gente pode entrar? No santíssimo lugar. Mas essa verdade, essa história, ela tem uma aplicação para nós. Então nós precisamos entender isso. Uzias estava agindo, em primeiro lugar, ele estava agindo numa esfera que não era dele. Mesmo Deus aceitando, tem toda aquela história que o povo queria um rei como as outras nações, e Deus concordou, até aparentemente a contragosto, mas Deus tinha um propósito, porque levantou Davi para ser o antecessor, antecedente de Jesus. Então, Deus tinha um propósito de colocar o rei, mas Deus não coloca, eu vou falar um negócio meio forte aqui, Deus não coloca no seu reino, aqui na terra, pessoas únicas, individuais, com palavra final em todas as áreas. Isso não existe. Nós precisamos de pluralidade, nós precisamos de apoio, nós precisamos entender a esfera da nossa autoridade e precisamos entender que Deus usa outras pessoas. Então, não tem essa posição intocável. Não existe uma posição intocável. Tem, é complexa, eu sei que é complexo, tem toda aquela história que muitos ministros de Deus usam. Não, você não pode tocar no ungido de Deus, aquela história de Davi e Saul, Você não pode tocar no ungido de Deus. Existe rebeldia, existe falta de respeito e autoridade, existe tudo isso. Eu não estou negando isso, mas estou afirmando que Deus não colocou no governo do seu povo, no Antigo Testamento, e isso aqui era muito, muito sério. Tanto é que aconteceu isso com Uzias. O rei não poderia ser sacerdote, e o sacerdote não poderia ser rei. Deus não reúne, Deus não agrega numa só pessoa todas as funções. Não existe essa palavra final. Então a gente tem, só para a gente aplicar no dia de hoje, assim, as pessoas usam os mais diversos títulos, Tem o bispo, tem o apóstolo, tem o patriarca, tem um monte de títulos que as pessoas podem usar para dizer, eu cheguei no plano de carreira, no plano de carreira do reino de Deus, eu cheguei no posto máximo. Não, não existe esse posto máximo. E como nós podemos avaliar o estado do nosso coração, se ele já está nesse processo de declínio, de corrupção? Porque todo mundo aqui pode achar muito fácil olhar assim, Deus abençoou a pessoa, assumiu isso como se fosse dele e se exaltou. Mas é muito fina a linha. Quando você está sendo usado por Deus, quando Deus está aprovando, quando Deus está se movendo na sua vida, na igreja e tal, é muito difícil você dizer, não, eu tenho que ser humilde, eu tenho que renunciar, eu não posso ocupar uma posição de liderança. Não, não é isso. Existem posições, existem ministérios, existem situações que Deus coloca pessoas que Ele precisa. Deus precisa de líderes, Deus precisa de pessoas com unção, com capacitação. Ele vai usar, Ele não vai fazer um reino sem nenhuma diferença de dons. Não, Deus coloca, no Novo Testamento, Deus coloca cada pessoa no corpo como Ele quer. Amém? Deus coloca pessoas no corpo como Ele quer. Ele coloca profetas, Ele coloca apóstolos, Ele coloca líderes. Existem essas funções no corpo de Cristo. O que não existe é essa posição de que eu sei o que eu estou fazendo, Deus mandou eu entrar aqui, eu sou ungido de Deus e eu posso fazer. Isso não existe. E como que eu sei se meu coração está ainda humilde diante de Deus? É como você lida com
vamos usar os dois nomes, com correção, que é válido, e crítica pode não ser válido. Mas você tem que lidar com as duas coisas. E mesmo quando você está lidando com crítica, mesmo quando você está lidando com pessoas que estão acusando falsamente, existe isso? Existe isso, sempre existiu, né? Moisés tem vários exemplos na história de Moisés, de pessoas, até os irmãos dele, não foram? Arão e Miriam. Os dois irmãos dele chegaram para Moisés e falaram assim: Moisés, você está se achando o cara, você está se achando que só com você que Deus fala. Mas olha aqui, Arão, eu sou sacerdote. Olha Miriam, que era uma profetisa. Você não pode achar que só você ouve de Deus. O que Moisés fez? Acho que você não vai lembrar, né? O que Moisés fez? Ele não defendeu a si mesmo, isso é um grande ponto. Ele não se defendeu. Ele não usou uma disciplina. Ele se prostrou diante de Deus e falou assim: Deus, o que o Senhor pensa disso? Então, nós precisamos saber como lidar com correção. Nesse caso, era uma coisa lícita que ele precisava examinar, ele precisava pensar: o que Deus realmente está falando comigo? Como é que Davi reagiu quando ele realmente pecou e o profeta chegou para ele? E com todo cuidado, né? O profeta também tinha medo, né? Talvez, ou ele tinha, Deus deu para ele uma estratégia, porque ele poderia chegar para Davi e já falando de cara do pecado, e Davi endurecer e não conseguir enxergar. Mas ele fez toda aquela parábola e fez Davi se indignar contra o cara que tinha feito aquela barbaridade, né? Para depois falar assim: pois é, Davi, essa história que eu estou te contando é você, né? Então ele usou uma estratégia importante, né, para mostrar para Davi o pecado, mas Davi imediatamente, naquela hora, ele falou assim: eu pequei, ponto final. Então, isso é muito, muito importante, como a gente lida com o pecado, como a gente lida com correções, como é que a gente lida com críticas, como é que a gente lida com repreensões. Então, nós precisamos ter pessoas perto de nós, tem pessoas que não têm, tem líderes que vão eliminando. Todo mundo que tem ideia contrária, fora. Eu vou ficar só com as pessoas que me apoiam. Então a pessoa depois nem tem alguém para falar a verdade. Não, o líder, e isso eu sempre falo, se você está pensando que eu estou falando só sobre pastores ou pessoas, eu estou falando sobre todos nós, porque todo mundo tem liderança na sua família, todo mundo tem alguma posição de liderança, de responsabilidade. Então todo mundo precisa dar liberdade para quem está perto de você. Isso, mais uma vez, não é desrespeitar a autoridade, mas isso os líderes precisam dar liberdade para as pessoas que estão à volta, inclusive a própria família, para falar: isso que você está fazendo está errado. E aí cada um de nós precisa examinar isso, né? Se é uma crítica, se não vem de Deus, a gente tem que aprender a deixar de lado, porque existe isso também. Então a gente precisa saber, tem críticas, tem coisas que, se Moisés tivesse falado assim: tá bom, Arão e Miriam, eu reconheço, eu não sou o principal, assumam vocês o lugar aí, ou a gente vai fazer uma comissão igual, mas não era, Deus não tinha determinado isso. Então ele não cedeu, mas ele não defendeu a si mesmo. Então são lições que a gente precisa aprender sobre como lidar com essas situações, e isso aqui, o que aconteceu quando ele se indignou? Versículo 19: Uzias, que tinha um incensário na mão para queimar incenso, se indignou. Então ele teve a reação errada.
O que ele ia fazer é outra pergunta que a gente não sabe, né? O que ele ia fazer? Porque o avô dele, voltando para aquele caso de Joás, o avô dele ficou indignado e mandou matar Zacarias, o sacerdote. Então, o que Uzias ia fazer com essa indignação, eu não sei. Ele ia pegar as brasas e jogar contra eles, eu não sei o que ele ia fazer, mas ele se indignou. E foi exatamente nesse momento, isso que a história aqui é muito clara, e isso tem um significado importante, que a Bíblia diz o seguinte: ele se indignou. Indignando-se ele, né, enquanto ele se indignava, a lepra lhe saiu à testa. Então, isso mostra que até esse momento ainda tinha retorno. Se ele, apesar de ter sido fruto de um coração exaltado, que tinha se corrompido, pelo menos até um certo ponto, né? O coração estava se corrompendo, estava num processo de corrupção. E aí ele cometeu uma infidelidade. Então, até esse ponto tinha retorno. Eu estou dizendo retorno, não estou dizendo que Deus não perdoou os dias depois, e como a gente sempre fala assim, Deus não responde essas perguntas. A gente não sabe se Saul foi para o céu ou para o inferno, a gente não sabe de Salomão que terminou mal, a gente não sabe de Uzias, a Bíblia não responde essas perguntas. Então, nós não temos nenhuma autoridade para tirar conclusões sobre isso. Eu não vou concluir que não, Deus no fim perdoou, porque a Bíblia não fala, e não vou concluir que eles foram condenados eternamente, porque a Bíblia não fala. Então a gente não tem, nem no Novo Testamento, Ananias e Safira morreram, juízo de Deus, fulminados por Deus, a Bíblia fala que eles foram para o inferno por causa disso? Não, não fala. Então, nós não temos, acho que o único caso que talvez tenha uma sentença mais forte de Deus é sobre Judas Iscariotes, né? As palavras que falam sobre Judas realmente são muito fortes. Mas assim, é uma área onde a gente não deve entrar, porque não cabe para nós. Mas quando eu falo sobre retorno, então eu não estou falando assim que depois de tudo isso acontecer, é bem possível que Uzias tenha se arrependido, tenha se humilhado, é bem possível isso. Mas eu estou falando sobre ele não chegar nesse ponto irrevogável de ficar leproso até a morte dele, ok? Então, se ele tivesse caído em si, o sacerdote e todos os sacerdotes com ele, existe uma unanimidade. Esses homens de Deus, esses homens que têm a unção de Deus para estar na presença de Deus, eles estão falando comigo que eu estou errado. Eles estão falando que eu estou fazendo, eu estou entrando numa área que não é minha. Se ele tivesse caído em si nesse momento, se ele tivesse caído do cavalo, né, falam que, todo mundo fala que Saulo caiu do cavalo, né? Depois você vai ler o texto, não tinha cavalo na história, né? Mas Saulo estava firme para ir perseguir, achando que estava fazendo a vontade de Deus. E quando ele teve a visão de Deus, ali ele caiu em si. Ele levou 3 dias para pensar sobre tudo o que tinha acontecido e depois receber a palavra de Ananias. Mas é isso que precisa acontecer, a gente precisa cair. Saulo, um fariseu zeloso para Deus, que se tornou depois o apóstolo Paulo, mas ele era um homem arrogante. Ele era arrogante porque ele se considerava como uma pessoa que estava fazendo tudo certo e ele tinha direito de perseguir, até de matar ou de aprisionar as pessoas que estavam servindo a Jesus, porque ele considerava que era um grande erro. Então nós precisamos cair do nosso cavalo, nós precisamos cair da nossa exaltação. Se ele tivesse caído aqui, se ele tivesse atendido, eu acredito, porque aqui fala assim, foi pela indignação que a lepra se manifestou nele. Foi porque ele reagiu e não permitiu que Deus o corrigisse, ele não permitiu que houvesse uma volta. Então,
Indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Aí sim ele caiu rapidinho, né? Porque quando o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viram que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram fora, porque até então eles estavam respeitando, né? Ele é o rei, estavam pedindo, ordenando, né? Mas estavam só falando o que ele deveria fazer. Mas nesse momento a coisa era séria e poderia ser pior para ele mesmo, né? Porque se ele continuasse resistindo, ele podia morrer, como aqueles dois filhos, Nadab e Abiú, né? Os dois filhos de Arão, que entraram também. Lembra a história? Dois filhos de Arão, eles entraram também, parece que no Santíssimo Lugar, mas eles também estavam entrando com incensários, para oferecer um tipo de fogo, um tipo de incenso, que foi chamado de fogo estranho, porque não era o que Deus tinha mandado. Então, a gente fica muito perplexo com essas coisas, porque nós temos uma tensão. Por um lado, Deus está nos convidando hoje para nos aproximarmos de Deus. Nós conhecemos os textos do Novo Testamento que fala que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Então nós podemos entrar no Santíssimo Lugar. Nós devemos, Apocalipse fala sobre o incenso que todos os santos oferecem, que são as orações dos santos. Então isso abre, assim, realmente no Velho Testamento tinha só o sacerdote que podia entrar. Mas o que eu quero mostrar é que, apesar dessa diferença da nova aliança, em primeiro lugar, existe essa invasão. Eu acho que isso é muito importante entender. Lógico que isso talvez seja mais para pessoas que estão exercendo um ministério, uma coisa assim mais forte, mas é um princípio muito forte de Deus, que Deus não coloca toda a autoridade numa pessoa só, Deus não coloca todos os dons numa pessoa só, Deus não dá a nenhum de nós todas as capacidades. Ele dá a cada um de nós uma área em que nós podemos agir. Também não estou dizendo assim, não, Deus me deu o ministério na palavra, então eu não oro pelos enfermos. Não estou dizendo isso. Mas existem dons, existem chamamentos. E a gente precisa entender quando nós estamos entrando numa área que Deus não nos deu. Então isso é muito importante. Essa foi assim, a grande lição aqui, é que Deus está nos chamando. Existe um grande chamado de Deus para entrarmos na presença de Deus. A gente tem ouvido sobre isso há décadas, Deus restaurando a adoração, Deus mostrando que nós podemos e devemos adorar a Deus com intensidade, conhecer a Deus, querer entrar no lugar secreto, querer entrar na presença de Deus. Então, claro que na nova aliança, esse caminho está aberto para nós. Agora, existem esferas de autoridade que não nos pertencem. Isso nós precisamos aprender a respeitar. Então, e em todos os momentos, tem um livretinho que eu estava recomendando bastante para o grupo de oração aqui de quinta-feira à noite, que é o Clamor do Coração de Deus. E é uma mensagem, assim, esse livreto é uma transcrição, é uma adaptação de uma pregação de um irmão há muitos anos. E ele fala muito ali sobre entrar na presença de Deus, o que Deus mais quer, o clamor de Deus é que a gente o conheça, que a gente entre como Moisés entrou. Mas ao mesmo tempo nós precisamos entender, nós nunca, por causa dessa abertura da nova aliança, isso não significa que nós entramos com banalidade. Então eu não sei como resolver essa tensão.
Muitas e muitas vezes, quando a igreja está regozijando e adorando e pulando na presença de Deus, é totalmente lícito. Davi dançou, existem manifestações, existe todo o movimento, né? Teve até assim, alguns irmãos foram usados para levantar um movimento de adoração extravagante, né? Chamado adoração extravagante. Existem manifestações que às vezes algumas pessoas até estranham, mas eu não sou contra nenhuma manifestação, não sou contra nenhuma expressão de amor, de intensidade por Deus. Davi é o grande exemplo disso, né? Ele dançou, ele mostrou a paixão dele por Deus, mas eu fico preocupado, porque ao mesmo tempo que o novo e vivo caminho está aberto para todos nós, não é brincadeira, é um negócio meio contraditório. Todo mundo pode entrar. Jesus abriu o caminho pela graça, pelo sangue. Não é porque você está com algum pecado. Eu cometi alguma coisa essa semana, né? Tinha muito isso, não sei quantos lembram, quantos participavam dessa. Também acho que é uma coisa meio natural, mas muitas igrejas evangélicas hoje, sim, parece que não enfatizam tanto a santidade, como que seria a palavra, assim, você participar da ceia do Senhor, do corpo e do sangue de Jesus, não é uma coisa que devia encher nosso coração de temor, de admiração, né? E muitas igrejas colocavam um peso muito forte. Se você, algumas pessoas achavam que tinha que jejuar, não é uma ideia ruim. Você pode jejuar antes na semana, antes, sei lá. Mas a igreja primitiva, eles participavam todos os dias. Você tem a ideia assim de que eles se reuniam meio espontaneamente na casa de um irmão, e não era domingo, não era sábado, não era dia de reunião. Eles se reuniam na casa de alguém, sim, estavam comendo juntos, vamos participar, vamos celebrar a ceia. Eles faziam isso diariamente. Então ao mesmo tempo que era uma coisa que passou a ser muito espontâneo, muito comum no sentido de que acontecia bastante, mas não era comum no sentido de que isso aqui é uma coisa leviana. Então, nós precisamos achar essas duas coisas. A abertura, você pecou essa semana, então não participe da ceia. Sabe quando você vai participar da ceia? Nunca. Se você achou que essa semana você não pecou, pelo menos não foi um pecado muito sério, eu acho que o Espírito Santo não está agindo muito na sua vida para revelar as coisas que Deus sempre quer mostrar, coisas que você não enxergava antes. Quanto mais você anda com Deus, as coisas que antes você achava que eram banais, você começa a ver que não são banais. Então não é porque você pecou, você não pode participar da ceia. Estou dando isso como um exemplo, né? Mas como que eu posso entrar na presença de Deus, adoração, Santo dos Santos? A gente canta isso, o novo caminho está aberto, agora eu posso adorar ao Senhor em espírito e verdade. Mas a gente não está fazendo isso. Então, a gente precisa, eu estou só colocando isso diante de vocês, é uma coisa que me preocupa. Como que a igreja, se nós estamos orando por um avivamento, nós queremos que Deus venha, esse livreto Clamor do Coração de Deus, que ele está trazendo essa mensagem de que Deus realmente quer visitar seu povo, ele falou assim, só que tem uma coisa, se Deus aparecesse mesmo, né, todo mundo está fazendo, Deus venha, Deus apareça, Deus traz avivamento. Se Deus aparecesse, a gente ia sair correndo, porque a presença dele ia nos causar consternação, convicção, nós íamos sentir nossa sujeira. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, né? Então, eu vou... provavelmente a gente continua falando um pouco mais sobre isso. Eu vou ler 2 textos só para mostrar que, mesmo no Novo Testamento, eu vou ler primeiro em Números 16. Eu não vou ler todo o texto, porque a história de Coré é uma rebelião contra Moisés.
mas eu espero que vocês se lembrem da história, eu vou só lembrar vocês de alguns detalhes, né? Vou ler no início, Números 16, tinha duas partes desse levante, desse movimento assim, de insurreição contra Moisés. Tinha Coré, que era um levita, e tinha outras duas pessoas, Datã e Abirão, que eram filhos de Ruben. Encheram-se de presunção. Versículo 2: se insurgiram contra Moisés, juntamente com 250 homens, os filhos de Israel, príncipes da congregação. Então eram pessoas líderes, né? Eram pessoas que tinham um destaque. Alguns eram levitas e outros eram príncipes. Homens de posição, respeitados nas solenidades, homens de posição. Versículo 3: ajuntaram-se contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, chega, vocês estão achando que só vocês que ouvem de Deus? Toda a congregação é santa, todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. Eu acho que Moisés até assim praticou muito essa posição física, porque toda hora tinha alguém fazendo isso, toda hora ele se prostrava diante de Deus. Essa é a reação que Deus quer, né? Então aí a história foi bem séria, essa história, né? No fim a terra se abriu e engoliu Datã e Abirão e todas as tendas e a família inteira desses homens. Mas eu queria mostrar que Moisés falou assim: tá bom, versículo 5: então disse a Coré a todos os seus seguidores: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo, que ele fará chegar a si. Então, gente, eu sei que eu estou lendo aqui um texto do Velho Testamento. Muita gente pensa, não, o Deus do Velho Testamento era mais bravo, né? Agora, no Novo Testamento, ele ficou mais mansinho, né? A gente tem essa ideia, e até algumas pessoas não gostam muito de ler algumas partes do Velho Testamento, leem mais o Novo, mas a gente não consegue realmente entender plenamente o Novo sem o Velho, porque Jesus veio para mostrar muito mais quem era Deus. Então a gente tem uma revelação muito maior de Deus através de Jesus, é verdade isso. Existem diferenças entre a velha aliança e a nova. Deus abriu o caminho, que na verdade ele queria que toda a nação de Israel fosse sacerdote, e eles não corresponderam. Então, assim, existem essas diferenças, mas eu queria só focar nesse ponto, e eu vou confirmar com o texto do Novo Testamento, de que ainda que o caminho esteja aberto, ainda que Deus esteja nos convidando, e quem está se recusando a aceitar o convite de Deus, se eu ou você, se nós ficarmos frios, se nós não atendemos o clamor do coração de Deus, se a gente não buscar a presença de Deus, nós estamos rejeitando o seu convite para nós. Então isso é muito sério. Mas entrar na presença de Deus sem respeitar a sua santidade, sem entender que Deus é quem escolhe, Ele que faz. Ele fala assim: 250 chefes aqui da nação estão achando que a gente que está, Moisés, né? Estão achando que eu e Arão, que nós que estamos querendo nos colocar acima dos outros. Então ele falou assim: vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste e vamos ver quem Deus vai escolher. E aí você vai para o fim da história. Versículo 35. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Versículo 40, né? Eles tinham que pegar depois esses incensários, né? E fundir, colocar diante de Deus e tal.
ele fala, será um sinal por memorial, versículo 40, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e seus seguidores, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés, ok? Então, ao mesmo tempo, eu não sei como achar esse equilíbrio. Se você pensar só naqueles textos do Novo Testamento, agora está tudo aberto, a gente pode entrar e Jesus nos perdoa, e não tem importância se eu pequei essa semana, porque Jesus, o sangue de Jesus está sempre ali para perdoar, e realmente nós precisamos dessa purificação constante. Então nós podemos entrar na presença de Deus. Eu vejo muita coisa na igreja hoje que o Espírito Santo não está naquela adoração, porque se ele estivesse, muita gente cairia morto. Mas não tem o sangue? Sim, tem o sangue. Mas o problema é o coração exaltado e a falta de arrependimento. Nós não estamos considerando que entrar na presença de Deus é algo muito sério. Então nós precisamos achar, entendeu? Nós temos que achar. Se achar, não, eu não vou entrar na presença de Deus porque vai que eu não tenho capacidade, então ele vai me fulminar ali. Então nós vamos pecar do lado, sim, de quem está sempre fugindo e deixa outro lá, Moisés, vai você, ouça de Deus, eu não quero correr esse risco. Foi isso que o povo de Israel fez. Então, só terminando, Hebreus capítulo 5, queria que vocês vissem, porque isso aqui está no Novo Testamento. O Novo Testamento, 1 Pedro fala que toda nação são sacerdotes, mas em Hebreus 5 tem um versículo muito importante aqui. Nos primeiros 3 versículos ele fala que todo sumo sacerdote é constituído, ele precisa oferecer sacrifícios pelos pecados, ele se compadece das pessoas dos ignorantes, errados, versículo 2, ele mesmo está rodeado de fraquezas, versículo 3, por este motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Versículo 4, ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse. Então, esse é o princípio. Ninguém toma essa honra para si mesmo. Nunca pense que na nova aliança todos podemos ser sacerdotes, então isso torna esse privilégio um privilégio banal, comum. Nunca devemos achar que entrar na presença de Deus é algo banal. Vamos começar assim, com todo respeito, eu não estou querendo criticar, porque eu acho muito válido dançar e expressar sua alegria, sua celebração diante do Senhor. Mas se você está fazendo isso sem realmente considerar como é um grande privilégio, como nós precisamos entender que quem nos chamou, quem nos separou do mundo, quem está nos dizendo, vem para a minha presença, vem para a minha intimidade, o sangue de Jesus tem valor sim para tudo que você fez de errado, mas nós precisamos continuamente chegar, Senhor Jesus, eu não quero manter uma vida de pecado diante do Senhor, eu não quero banalizar o pecado, eu não quero banalizar o privilégio de estar diante de Ti, é algo muito sério diante de Deus. Eu tenho certeza que eu não consigo transmitir esse equilíbrio perfeito, mas eu estou querendo dizer assim, que o que Uzias fez tem a ver com entrar numa esfera que não era dele. Você percebe que Uzias tinha orgulho por causa da reação dele contra os sacerdotes. Se ele fosse uma pessoa assim, Deus, eu achei que eu podia, eu queria te adorar, eu queria te servir, eu queria trazer incenso. Se ele tivesse um coração querendo realmente adorar a Deus, quando o sacerdote falasse com ele, ele não teria reagido assim. Mas como ele queria, e muitas pessoas supõem, a gente sabe que realmente nas culturas em volta, os soberanos,
os reis, os imperadores, aquelas pessoas daquelas culturas em volta, eles eram reis e sacerdotes. Todos eles, do Egito, Babilônia, Síria, eles tinham as duas funções. Então Uzias se exaltou e ele quis dizer: eu sou rei, eu posso fazer isso também. E não podia. Então, que a gente... eu não quero de maneira nenhuma espantar você da presença de Deus. Não é esse o objetivo. Nós queremos entrar, nós queremos que o fogo dele queime. Eu quero. Eu não vou chegar na presença de Deus e dizer: ó Deus, eu trabalhei muito essa semana para me purificar, então agora acho que eu consigo entrar. Isso é obra humana e não é assim que a gente deve fazer. Mas que nós possamos considerar que privilégio outras pessoas entraram na presença de Deus e foram fulminados. Então, que a gente possa entender que ao mesmo tempo que é um lugar de intimidade, de amor, é um pai, nós não estamos chegando, como fala em Hebreus 12, nós não estamos chegando para o Monte Sinai que está fumigando com fogo, que Deus quer causar espanto. Não, nós estamos entrando na presença de um Pai que nos ama, que nos acolhe, mas que a gente possa dar valor, que a gente possa realmente considerar como um grande privilégio. E o que Deus vai fazer conosco, até onde Ele vai nos convidar, até onde Ele vai nos puxar para a presença da verdadeira intimidade com Deus, vai depender de Deus. Ele que é soberano, Ele que vai nos dizer até onde nós vamos. Mas é claro que uma parte dessa possibilidade de entrar mais na presença de Deus é a nossa própria paixão por Ele, né? Paixão por Ele e temor dele ao mesmo tempo. Senhor Deus, nós sabemos que somos incapazes de manter no equilíbrio certo esses dois pontos da atenção. Nós às vezes ficamos com medo do Senhor e às vezes nós não valorizamos, não consideramos a santidade da Tua presença. Então, Senhor, pedimos a Tua ajuda. Pedimos, ó Deus, que em tudo isso, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre como nós podemos realmente entrar na Tua presença, porque o Senhor quer isso. Ó Deus, hoje o Senhor quer que todos nós, que seja alguém como Uzias, que seja alguém como sacerdote, o Senhor está querendo todos nós na Tua presença. Mas o Senhor quer que nós entendamos, ó Deus, as nossas limitações, que nós tenhamos verdadeiro quebrantamento, porque é isso que o Senhor vai aceitar, e queremos, ó Deus, que o Senhor nos purifique cada dia mais. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.